Depois de mais de 50 anos de história, a Netflix acabou de fazer algo que ninguém imaginava ver em Scooby-Doo. A plataforma finalmente revelou o visual do novo Scooby. Pela primeira vez na história da franquia, o Scooby não foi feito com CGI. A Netflix simplesmente colocou um cachorro real para interpretar o personagem mais famoso de todos os desenhos. Vem entender essa história direito sobre essa nova série do Scooby-Doo e tudo que pode acontecer. Bora lá. E aí, pessoal, seja bem-vindo para mais um vídeo aqui no canal. Eu fico muito agradecido aqui por sua presença, mas antes eu vou pedir que, por favor, você se inscreva no canal, deixe o seu like, porque isso aqui ajuda demais. Vocês não têm noção. Vocês fazendo isso aí, muito obrigado. E vamos lá. E foi revelada aí pela Netflix a primeira imagem do Scooby. Vai ser uma nova série live action e confirmou vários detalhes importantes sobre a série. A produção vai se chamar Scooby-Doo Origins e vai mostrar como a Mistério S.A. se conheceu antes de se tornar o grupo que todo mundo conhece. A série promete um tom mais sombrio, com um mistério sobrenatural de verdade, e o Scooby será interpretado por um cachorro real. Só que essa decisão aí tá causando uma desconfiança enorme no pessoal. E não é pra menos. Os fãs de Scooby-Doo ainda carregam uma cicatriz que foi deixada pela própria Netflix, que é a série da Velma. Aquela série é horrível, muito ruim. Desconstruíram personagens, fizeram tudo que não podia fazer, fizeram nessa série. O resultado acabou se transformando em uma das produções mais polêmicas da história de Scooby-Doo. A série recebeu uma enorme quantidade de críticas e rapidamente virou alvo de piadas na internet. Para muitos espectadores, aquilo lá parecia tão distante dos desenhos clássicos que mal parecia fazer parte do mesmo universo. E a gente desconsidera, vamos fazer que aquilo lá não faz nem parte desse universo de Scooby-Doo. E é justamente por causa desse histórico que a Netflix deixou que a gente sempre é cauteloso com novas obras inspiradas no Turma do Scooby. Os fãs não querem passar pela mesma decepção novamente. Nós queremos acreditar pelo menos que a Netflix finalmente vai acertar. Mas ao mesmo tempo existe aquele medo. Se eles mexerem demais na fórmula e se tentarem reinventar algo que já funciona muito bem. Porque depois do caso da Velma, qualquer mudança em Scooby-Doo passou a ser analisada com a lupa gigantesca. E isso já explica porque uma simples imagem de um cachorro já conseguiu gerar tanta discussão na internet. O Scooby dessa nova série não parece exatamente com o desenho clássico. Ele foi baseado em um dog alemão real, tentando deixar o visual mais naturalista. E aí nasceu a polêmica. Porque quando você pensa em um Scooby, você não pensa em um cachorro de verdade. Mesmo ele sendo inspirado em um cachorro, você não pensa mais no desenho. E o do desenho é mais cartunesco. Tanto que as obras inspiradas aí que nós tivemos dos filmes lá em 2002, 2004, nós tínhamos um Scooby cartunesco e funcionou muito bem. Os filmes, particularmente no Brasil, funcionaram perfeitamente. Só que eles não vão repetir essa fórmula. Colocaram um cachorro real. Vai ser até diferente como eles vão adaptar pro Scooby falar com os personagens. Tomara que eles não sejam um daqueles cachorros telepatas. Eu acho que eles não vão fazer isso. Vão colocar aqueles cachorros tipo o Beethoven, que fala assim, ele mexe assim a boca. Talvez seja isso, mas pra mim, todas as duas formas ficam extremamente estranhas. Particularmente pra mim. Porque quando você pensa em um Scooby, você pensa em uma versão mais cartunesca. Ele não funciona porque é real demais. Ele funciona por ser extremamente exagerado. O cachorro falava, corria de fantasma, comia toneladas de sanduíche, fazia humor físico absurdo. Então quando você tenta deixar isso realista demais, existe o risco de você perder a alma da franquia. E é exatamente isso que os fãs estão temendo. Eu tô temendo isso. E acaba abrindo alas para outros tipos de discussões. Que é, por exemplo, a pergunta muito boa de se fazer quando lançam obras inspiradas em desenhos da infância de muitas pessoas. Como é o caso, por exemplo, do filme do He-Man. Muita gente não gostou do filme do He-Man. A grande maioria. Falou que era lacração, cultura woke, o He-Man tá fracote. Mas é claro, você tá mexendo com a infância de muitas pessoas que imaginavam ver o He-Man todo bombado, metendo a porrada em geral. Muitas pessoas se decepcionaram. Eu falo isso porque eu lancei um vídeo, eu vou deixar até aqui no card, onde você vê os comentários ali, a pessoa descendo a lenha mesmo. Eu fiz até alguns shorts aqui, e é a opinião da maioria. E esse é o perigo que Scooby-Doo pode cometer. A obra pode ser até muito boa, mas só que você já tá pegando algo que já existe e algo que já é muito bom. Então ela não precisa ser na média, tem que ser muito acima da média, considerada pelo menos um pouco do que o clássico foi. E a pergunta que pode ficar aqui também, será que a Netflix tentou aí economizar no CGI? Porque a gente sabe que fazer um CGI é caro, principalmente para uma série. Isso é um detalhe muito importante. Ela não costuma fazer séries assim, onde você tem um personagem fixo com muito CGI. Ela costuma mais colocar efeitos práticos nas suas séries. E a prova disso é o próprio Scooby-Doo, que também é muito caro você fazer CGI hoje em dia, principalmente para uma série. Se fosse pelo menos por um filme, como é os casos antigos, não. E a Netflix pode sim estar tentando economizar. E agora falando mais sobre essa série do Scooby-Doo Origins, segundo informações, ela vai ter um clima mais sombrio e investigativo. A história envolve um assassinato sobrenatural em um acampamento de verão. E isso é uma mudança enorme para Scooby-Doo, porque tradicionalmente a franquia sempre teve a fórmula clássica. Fantasma aparece, mistério acontece, a turma investiga, no final era um humano usando fantasia. Mas a nova série parece querer brincar muito mais com essa parada sobrenatural. Também, pô, quem ia ficar assustado era eu, vendo um cachorro falando. Imagina você ver o Scooby-Doo assim na sua frente falando. Que dali eu sairia correndo.
se fosse o cara fantasiado de fantasma, eu sairia correndo ali. E assim, essa nova pegada pode sim funcionar muito bem se você respeitar os clássicos, como eu falei. Principalmente pra mim, porque sempre Scooby-Doo sempre teve terror leve, escondido atrás do humor. Quem cresceu assistindo lembra sim de alguns episódios que eram genuinamente assustadores para crianças, principalmente esses últimos Scooby-Doo que foram lançados, Scooby-Doo Mistérios S.A. Ou essa série aí tem uma pegada terror muito mais pesada e ela é muito boa, cara. Essa animação é boa pra caramba. Ela não tem aquela pegada de um episódio, você só assiste um episódio ali aleatório que você vai entender a história toda do episódio. Não, essa animação que foi lançada do Scooby-Doo Mistério S.A., você tinha que assistir a série toda, dividida em episódios assim certinho. Pra você entender a história como um todo, você tinha que assistir todos os episódios. Pô, isso aí era muito bom, passava no SBT. Então transformar isso em uma série live action mais misteriosa talvez seja uma evolução natural da franquia. Na minha opinião, existem 3 coisas que podem fazer essa adaptação funcionar. A primeira é a química do elenco. Scooby-Doo sempre foi mais sobre o grupo do que sobre o mistério em si. Fred, Daphne, Velma, Salsicha e Scooby precisam ter química verdadeira. Se isso funcionar, o público compra a ideia rapidinho. A segunda é o equilíbrio entre o humor e o suspense, porque, pô, tem que ter humor. Se a série ficar séria demais, deixa de ser Scooby-Doo. Se ficar boba demais, vira só uma cópia do desenho. O segredo está justamente no meu termo. E a terceira, pra mim, é a crucial. O Scooby-Doo precisa ser carismático. Não importa se o cachorro é realista ou não, o público precisa se apaixonar por ele. O Scooby-Doo é um personagem emocionalmente importante pra muita gente. Ele não é só um cachorro, ele lembra a nostalgia e a identidade da franquia. Ele leva o nome da franquia, tem jeito. Cara, eu tô realmente interessado pra ver como eles vão fazer isso. Pô, eu tô genuinamente bastante interessado nisso. Talvez seja uma série que eu assista ali o primeiro episódio, se não me pegar tanto, eu drop. Se eu ver que eles realmente cagaram com o Scooby-Doo. Esse aqui é o detalhe crucial. E a verdade sobre essa polêmica é que ela era inevitável. Toda adaptação nostálgica já passou por isso. Aconteceu com Sonic, aconteceu com He-Man, Star Wars, One Piece. Sempre tem um pessoal que vai criticar. Isso aí é inevitável. Basta saber se eles vão realmente conseguir fazer algo bom. E agora é só esperar a série lançar. Porque pra mim já não tem mais jeito. Não é como se fosse o caso do Sonic. Quando lançou Sonic, todo mundo viu aquele visual bizarro. Todo mundo saiu hateando nas redes sociais. Os caras mudaram rapidinho todo o CGI do filme. Mas lembrando que o Sonic era CGI, não é? Ele não era uma versão 100% realista. Tentaram fazer isso particularmente, né? Mas não deu certo e voltaram atrás. Agora Scooby-Doo é diferente. Colocaram um cachorro de verdade. A interação do Scooby com os personagens da série, como o Salsicha, Fred, foi feita totalmente com um cachorro real. É bem mais difícil. Mas eu quero saber a opinião de vocês aí nos comentários. Se vocês estão hypados, se vocês são fãs de Scooby-Doo. Quero saber a opinião de vocês. Aproveita, deixa o like se você assistiu até aqui. Se inscreve no canal. Porque você fazendo isso aí, eu vou trazer mais conteúdo de Scooby aqui. Eu gosto muito dos desenhos. Não sei se eu vou gostar tanto dessa série. Muito obrigado por assistir até aqui. E nos vemos no próximo vídeo. Falou!